Nessa primeira aula aqui a gente vai ler juntos o white paper do Bitcoin e eu vou comentando cada uma das partes que eu já deixei destacado aqui para explicar a tecnologia desse ativo, beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre o texto e ler ele e entrar nesses detalhes, é importante que a gente saiba de 3 aspectos principais. O primeiro deles, é basicamente o que é a blockchain, que é basicamente um livro-registro onde todas as transações vão ser registradas. O segundo aspecto é que a blockchain do Bitcoin está distribuída em vários computadores ao redor do mundo inteiro. Esses computadores são chamados de nós e eles também são os mineradores. E o terceiro ponto é que só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin e não tem como existir mais Bitcoins além disso. Dito isso então, bora pro white paper, vamos ler esse documento e entender juntos como que funciona o Bitcoin. Então estamos aqui com o white paper aberto, certo? O texto se chama Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer e foi escrito por Satoshi Nakamoto lá em 2008. E para começar a leitura aqui então, vamos com um resumo, porque ele já dá uma ideia legal do que é Bitcoin e quais que são as tecnologias que fazem com que ele funcione para atender a ideia que ele foi proposto. Então, começando aqui, uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda é necessário para evitar o gasto duplo. Então aqui o que eles querem dizer é que o Bitcoin é uma solução de envio de dinheiro entre duas pessoas sem precisar de um intermediário, ou seja, sem um banco, sem um governo, sem ninguém no meio para resolver a questão do gasto duplo, que é basicamente uma pessoa gastar o mesmo dinheiro dando para duas pessoas, beleza? Bom, dando sequência aqui então, nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. A rede insere data e hora nas transações através de um hash, em uma cadeia contínua de prova de trabalho, à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. Bom, então para muitos de vocês pode parecer que ele está falando grego com esses conceitos de hash, prova de trabalho, mas a gente vai ter uma aula para cada uma dessas tecnologias e vocês podem ficar tranquilos que ali a gente vai entender com calma como que tudo isso funciona. Mas basicamente são essas tecnologias que garantem que a ideia do Bitcoin de ser uma maneira de envio de dinheiro de uma pessoa, entre outra, realmente funcione. Então, dando sequência, a cadeia mais longa não serve só como prova da sequência de eventos testemunhados, mas prova que ela veio do maior pool de CPUs. Enquanto a maioria do poder de CPUs é controlado por nós que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os atacantes. Então aqui entra naquela parte que a gente falou, que a blockchain do Bitcoin está distribuída em vários computadores e a gente precisa aí que a maioria dos computadores estejam em prol da rede, certo? Estejam trabalhando para que ela funcione da maneira como ela foi pensada e não tentando burlar a rede. Mais pra frente no texto a gente vai ver que tem um sistema de incentivos para que os computadores sejam honestos, certo? Então eles vão fazer com que as pessoas queiram ajudar a rede, porque isso vai ser mais lucrativo do que você tentar atacar ela e burlar o sistema. Para finalizar aqui então, a própria rede requer uma estrutura mínima, as mensagens são espalhadas em regime de melhor esforço e nós podem sair e regressar à rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de prova de trabalho como prova do que aconteceu enquanto estavam fora. Aqui o que ele quer dizer então é que a tecnologia do Bitcoin é muito simples e qualquer computador poderia rodar sem problema nenhum, podendo entrar e sair da rede a qualquer momento. Isso pelo menos quando o Bitcoin foi desenvolvido era assim que funcionava. Hoje, com a evolução dele e muito mais adesão, a gente precisa de softwares específicos e na verdade são grandes empresas que fazem a mineração, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Beleza, então, aqui a gente já entendeu o que é o Bitcoin e quais as tecnologias que fazem com que ele funcione. Também entendemos que qualquer computador poderia rodar, e que essa é a ideia mesmo, que muitas pessoas ao redor do mundo tenham acesso a ele, porque quanto mais descentralizado, quanto menos pessoas únicas tiverem o poder total da rede, menos ela pode ser controlada por alguém que queira burlar esse sistema. Bom, então dito isso, a gente pode pular aqui essa parte 1 da introdução, porque ela simplesmente volta nesses conceitos que a gente acabou de ver, e vamos já para a parte da tecnologia, como que ele funciona. Então aqui no tópico 2, transações, ele começa assim. Nós definimos uma moeda eletrônica como uma cadeia de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere a moeda para o seguinte por uma assinatura digital de hash, da operação anterior e a chave pública do dono da próxima, e adicionando-os ao fim da moeda. Bom, o que ele quer dizer aqui, na verdade, é que os bitcoins são simplesmente uma sequência de assinaturas que mostram com quem está aquela moeda no momento. E como tudo isso está registrado na blockchain, a gente consegue saber quem é o dono atual dessas moedas, evitando assim o gasto duplo. Para que isso seja possível, então, a gente precisa também do servidor timestamp, certo? Que é basicamente um horário que mostra quando que foi feita essa transação. Com essas características, então, a gente tem esses 3 pontos que eu deixei em destaque aqui, que fazem com que isso realmente funcione. Que é o seguinte: a transação mais antiga é a que conta, todo mundo precisa estar ciente de todas as transações e as transações devem ser anunciadas publicamente. E a blockchain do Bitcoin garante todos esses aspectos. Beleza então, pessoal, aqui a gente já entendeu que uma transação é basicamente uma pessoa
assinar os bitcoins que ele tem, enviando elas para outra pessoa, né? Então colocando o endereço desse outro usuário, que agora vai ser o dono desses bitcoins. Próximo ponto que a gente tem aqui no white paper, então, é a prova de trabalho. Eu vou ler aqui um trechinho que explica um pouco do que é esse processo. A prova de trabalho envolve a procura de um valor que, quando calculado o hash, tal como utilizado o SHA-256, o mesmo comece com um número de 0 bits. E eles precisam para isso, então, incrementar um nonce. Bom, então a prova de trabalho consiste em criar um hash. O que é um hash? Um hash é uma sequência de caracteres do mesmo tamanho que ela é gerada por uma entrada de dados. Então ali nesse caso aqui do Bitcoin, a gente vai ter vários dados de transações, o hash do bloco anterior, e isso vão ser os dados de entrada. Porém, o que ele fala aqui é que a gente precisa de um hash específico aqui para poder aprovar um bloco, certo? E esse hash seria um hash que começa com 4 zeros. Para chegar nesse resultado, então, a gente precisa da prova de trabalho, que é basicamente ficar fazendo um monte de cálculos para gerar números aleatórios que, quando combinados com essas outras informações, gerem esse hash específico. Beleza? Bom, continuando aqui então, uma vez que o esforço da CPU tem sido despendido para satisfazer a prova de trabalho, o bloco não pode ser alterado sem refazer o trabalho. Então o que significa isso? É que se você alterar qualquer transação de um bloco que já foi encontrado o hash vai mudar, porque qualquer mínima transação, qualquer mínima alteração muda esse hash, a gente vai ver isso direitinho na aula de hash com o simulador, mas basicamente, então, uma vez que o bloco subiu, é quase impossível de alterar ele, beleza? Bom, aqui no final também tem um ponto importante que eles colocam, né? Que é que para compensar o aumento da velocidade de hardware e o interesse variado em rodar nós ao longo do tempo, a dificuldade da prova de trabalho é determinada por uma média móvel, visando um número médio de blocos por hora. Se eles são gerados muito rápido, a dificuldade aumenta. Então aqui o que eles querem dizer, né, que conforme os computadores forem melhorando, né, a gente volta naquele começo onde a gente falou que qualquer computador poderia rodar o software do Bitcoin e ser um minerador, isso já não é mais uma realidade, né, porque toda a tecnologia evoluiu e hoje a gente precisa de hardwares mais potentes para minerar o Bitcoin. E com isso, né, a própria tecnologia ali já consegue regular a dificuldade de encontrar e de realizar essa prova de trabalho sozinha, conforme a qualidade dos novos hardwares. Então beleza, aqui a gente já entendeu como que funciona uma transação, o que é a prova de trabalho, um pouquinho aí do que é a blockchain. Tudo isso deve estar meio confuso ainda, mas vai ficar mais claro nas próximas aulas. E agora, nesse ponto 5 aqui, vai dar para entender bem como que funciona esse processo. Então, lendo aqui, né, os 6 passos que fazem com que a rede funcione, né, que são necessários para executar a rede, né, é o seguinte. O primeiro passo é uma nova transação sendo transmitida para todos os nós. Então, eu quero enviar dinheiro para alguém, eu vou falar, olha, quero enviar esses bitcoins para tal pessoa, beleza? Fiz isso, eu mandei essa transação para todos os computadores, então cada um dos nós coleta essas novas transações em um bloco. Então eu enviei minha transação, fulano enviou a transação dele, ciclano enviou a transação dele, todos os nós vão juntar essas transações em um bloco e vão começar a analisar elas, certo? Então cada nó trabalha para encontrar uma difícil prova de trabalho para o seu bloco. Então, além de validar essas transações, né, conferir se elas estão de acordo, eles começam esse processo da prova de trabalho que a gente viu de procurar um número aleatório. Quando o nó encontra uma prova de trabalho, ele transmite o bloco para todos os nós. Então, o primeiro cara que encontrar esse hash específico, né, que conseguir realizar a prova de trabalho, vai enviar esse bloco para todos os outros computadores da rede. Os nós aceitam esse bloco somente se todas as suas transações são válidas e já não foram gastas. Então, como a gente falou, né, esse cara aí vai realmente validar as transações, vai juntar todas num bloco e vai mandar para a rede. Quando ele mandou, não significa que já está tudo certo, porque ele poderia ter alterado alguma coisa e tentado fazer alguma besteira, certo? Mas aí todos esses outros computadores da rede vão conferir se as transações são válidas e só quando 50% da rede falar que está tudo ok, aí sim essas transações são de fato confirmadas. Então, por fim aqui, né, os nós expressam sua aceitação do bloco, trabalhando na criação do próximo bloco na cadeia, usando o hash do bloco aceito como o hash anterior. Bom, então aqui, como a gente falou, né, o hash ele é uma tecnologia muito sensível que se você mudar qualquer dado, vai mudar todo o resultado dele, né? Então esse ponto aqui é muito importante de salvar o hash do bloco anterior no bloco novo, né? Então dentro de um bloco, que também possui o seu hash, ele precisa dessa informação. Isso faz com que se você alterar qualquer informação de um bloco anterior, né, tentar mudar no histórico da blockchain o envio de uma transação, isso vai mudar todos os blocos sequentes e assim não vai adiantar nada, né? Porque os outros computadores da rede não vão aceitar essa cadeia que não possui os blocos que estão corretos. Bom, acho que nesse ponto aqui, então, a gente já conseguiu entender um pouco da dinâmica de como funciona o Bitcoin, entendeu como que cada tecnologia participa desse processo, mas tudo isso ainda deve estar um pouco bagunçado, mas a gente vai ter uma aula para cada uma dessas tecnologias, então tudo vai ficar mais claro. E agora a gente vem para esse próximo ponto aqui, que é o incentivo, certo?
Então nessa parte aqui, que é muito importante, a gente vai ver por que faz mais sentido você participar honestamente da rede do que tentar burlar ela, alterando a transação tipo, que está indo para uma pessoa, tentar enviar para você, ou alterando a quantidade de bitcoins que você ganharia ao minerar um bloco. Então vamos começar a ler aqui, né? Começa assim. Por convenção, a primeira transação de um bloco é uma operação especial, que inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Então quem minerar um bloco vai ganhar bitcoins, beleza? A adição estável de uma quantidade constante de novas moedas é análogo a garimpeiros despender recursos para colocar mais ouro em circulação. No caso, tempo de CPU e eletricidade que estão sendo consumidas. Então aqui já é legal que ele faz essa comparação com o ouro, certo? Então o ouro, que foi o nosso padrão aí de dinheiro, de valor, né, por muito tempo, precisava ser minerado. O Bitcoin também. A diferença é que o ouro era o garimpo, no Bitcoin a gente vai usar aí eletricidade, né? Poder computacional. Uma vez que um número pré-determinado de moedas já entraram em circulação, o incentivo pode migrar inteiramente para taxas de transação e ser completamente livre de inflação. Então isso provavelmente era uma dúvida que foi gerada aí por vocês. Ah, mas e quando acabarem os Bitcoins, já que ele é finito? Ninguém mais vai querer minerar porque não vão ter novos Bitcoins para ser recompensados. Mas não. Toda transação que é feita na rede do Bitcoin é cobrada uma pequena taxa dessa transação. E essa taxa também vai para os mineradores. Então, uma vez que acabarem os Bitcoins, basicamente a recompensa vai ser em função dessas taxas, que não são muito grandes, mas como o Bitcoin deve continuar ganhando valor aí com o tempo, isso acaba sendo compensado. No geral, a média de preço para se minerar Bitcoins e a quantidade que você recebe, sempre a quantidade que você recebe é superior ao dinheiro gasto com eletricidade e tudo mais. E para fechar aqui, né, ele fala justamente dessa parte de alguém tentar atacar a rede, né? Então ele fala assim: se um atacante ganancioso é capaz de reunir mais poder de CPU do que todos os nós honestos, ele teria de escolher entre usá-lo para desfraudar as pessoas roubando seus pagamentos ou usá-lo para gerar novas moedas. Ele deve achar que é mais rentável jogar pelas regras, pois tais normas lhe favorecem com mais novas moedas do que todos os outros combinados, além de prejudicar o sistema e a validade da sua própria riqueza. Então, como eu falei, né, as duas maneiras de você burlar o Bitcoin seria basicamente se alterar quem está recebendo essa transação, né? Então alterar a transação de alguém e mandar esse dinheiro para você, ou mudar a quantidade de Bitcoins que você recebe quando minera um bloco. Só que se você fizer isso, basicamente o Bitcoin perde credibilidade. Ele perdendo credibilidade, ele perde o valor que ele tem. Então não faz sentido você atacar a rede. Fora que, como a gente falou, você precisaria ter controle de mais de 50% dos computadores, algo que já é impraticável com a tecnologia que a gente tem hoje e não tem como ser feito. Fora também, né, o gasto que teria para rodar todos esses computadores e realmente conseguir ganhar a corrida aí da prova de trabalho e alterar qualquer coisa. Bom, o próximo aspecto aqui, né, o item número 7, é a recuperação do espaço em disco. Aqui já é algo bem mais técnico, que a gente não precisa entender muito bem, mas se a gente for parar para pensar, pô, um monte de transação durante todo o tempo e vários computadores tendo que armazenar, tudo isso seria muito poder computacional, muito armazenamento, e aí para isso eles têm uma tecnologia de árvore Merkle, que facilita essa maneira de armazenar os dados e ter acesso a tudo e garantir que cada transação está validada com transações anteriores desde a primeira que foi gerada. E aí aqui embaixo eles têm até um cálculo mostrando quanto que seria armazenado e quanto que um computador comum consegue armazenar e tal, mostrando que realmente isso não seria um problema para o futuro devido a essa maneira aí que eles conseguem armazenar os dados. Aqui no próximo item, verificação de pagamento simplificado, eles mostram como que você poderia fazer essa consulta com base nesse sistema de armazenamento. Não é algo que a gente precisa entender. E aí a gente chega aqui então no penúltimo ponto que a gente vai ver aqui do white paper, né, que é combinando e dividindo o valor. Então vou ler esse texto aqui que eu deixei destacado. Normalmente haverá uma única entrada de uma transação anterior maior ou várias entradas combinando quantidades menores. E no máximo 2 saídas, uma para o pagamento e se houver uma retornando o troco ao remetente. Então o que isso significa, né? Que para você enviar um Bitcoin, ou você vai ter uma quantidade de Bitcoins grandes, ou várias quantidades de Bitcoins pequenininhas, dependendo de como você recebeu esses Bitcoins. E aí o que eles falam aqui é que ou você vai enviar todos os Bitcoins e receber um troco, ou você vai juntar várias pequenas quantidades de Bitcoin e aí enviar essa transação. Basicamente isso, é assim que funciona. Depois a gente vai conseguir ver isso legal na aula de blockchain, que a gente vai entrar ali na blockchain do Bitcoin e realmente olhar como isso funciona. Bom, então o último ponto aqui é a privacidade, né? Porque como a gente viu, tudo precisa ser anunciado, porém as pessoas de fato não são identificadas. Por quê? Porque eles utilizam chaves públicas anônimas, certo? Então o público pode ver que alguém está enviando uma quantidade para outra pessoa, mas sem informações que ligam a transação a qualquer um. A gente vai ver isso também na parte de blockchain, mas basicamente cada pessoa tem um endereço, que é um monte de caractere aleatório,
que não liga essa pessoa diretamente a esse endereço, certo? Então a gente não consegue saber quem está transacionando, apesar de conseguir saber a quantidade que foi enviada, quando que foi enviada e para qual outro endereço que foi enviado. Aí cai numa situação assim, onde a única maneira da gente ligar um endereço a alguém é a gente ver que essa pessoa está fazendo essa transação. Então se eu enviei para o meu amigo sabe que aquele endereço pertence a mim. Se eu paguei um comércio e o cara viu qual endereço que pagou ele vai saber que aquele endereço é meu. Mas, se você tomar cuidado, né, e evitar esse tipo de situação, ninguém nunca vai saber para quem pertence cada endereço. Então aqui no white paper depois eles seguem para cálculos, né, que seria como que alguém conseguiria tomar posse da rede, né, mas explicando probabilidades e tal, a gente também não precisa entrar nisso, mas o que a gente tem que saber é que realmente hoje em dia o poder computacional não é capaz de quebrar o Bitcoin, certo? Ninguém consegue controlar o Bitcoin porque ele já está muito disseminado, já tem muitas pessoas participando da rede. Bom, então a gente leu junto o white paper aqui, né? É um documento um pouco confuso, todas as primeiras vezes que você tiver contato com ele são complicadas mesmo de entender e eu espero ter conseguido trazer um pouco de clareza aí com os aspectos que eu mencionei. Resumindo então, né, a proposta do Bitcoin é ser uma alternativa digital para envio de dinheiro entre duas pessoas, onde não existem restrições. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, pode enviar Bitcoin para uma pessoa, para outra, sem nenhum tipo de restrição. Em relação a novos Bitcoins, como que você pode ganhar Bitcoins, existem apenas duas maneiras. Ou alguém te envia Bitcoins, ou você minera um bloco e ganha Bitcoins por isso. Não existe ninguém que controla a emissão de novos Bitcoins e não vão existir mais Bitcoins do que os 21 milhões que já foram programados para existir. E aí, da maneira como ele funciona, né, só para relembrar, uma transação é enviada para a rede, né, várias transações são enviadas para a rede, os mineradores validam e juntam essas transações num bloco, fazem a prova de trabalho para verificar esse bloco, sobe ele para a rede, então todos os outros computadores validam se isso daí realmente está certo, né, se não tem nenhuma transação fraudulenta, e aí sim as transações são confirmadas. Com as características que ela tem ali do hash e tudo mais que a gente vai entender mais pra frente, a blockchain não pode ser alterada e assim a gente garante a sua segurança e a sua confiabilidade. Além de tudo isso, também existe um incentivo a pessoa ser honesta, né? Porque seria muito mais caro você tentar burlar a rede, além de que não é possível fazer isso hoje em dia, e ainda por cima, se você conseguisse burlar a rede e mudar alguma transação ou a quantidade de bitcoins que você recebe, você tira todo o valor do Bitcoin, porque ele não é mais confiável nem seguro. E para fechar também, a gente viu que a tecnologia deles é eficiente tanto para você conseguir recuperar todos os dados, como para armazenar essa grande quantidade de dados que são gerados com as transações, então isso também não é um ponto de preocupação. Bom, então espero que você tenha gostado dessa primeira aula, né? Foi o primeiro contato com o white paper do Bitcoin e agora a gente vai ter mais 4 aulas menorzinhas aí para entrar em detalhe nessas tecnologias e realmente entender por que elas funcionam e deixar mais claro aí todo esse processo e como funciona cada etapa da tecnologia do Bitcoin.